Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Canaã, para a glória de Deus. Chegou a tão sonhada sexta-feira, depois de uma semana abençoadíssima. Deus falou conosco ao longo dessa semana do Bom Dia Canaã. Todos os dias Deus tem falado e cremos que hoje não será diferente. Fique ligado. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Nessa sexta-feira eu quero dar um bom dia, a paz do Senhor a todo o pessoal da mídia que está aí no oculto, no escondido, mas é fundamental para que esta live aconteça. E também quero dar um bom dia, a paz do Senhor ao pastor André Cardoso, lá do culto da garagem, que hoje será o pregador da palavra de Deus. Bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem contigo, pastorzão? Como que está aí nesta manhã? Na bênção, glória a Deus, como dizem os adolas, sextou, glória a Deus. Alegria estar de volta aqui, participando desse trabalho tão abençoado. Bom dia, meu amigo, pastor Emanuel Nenel. Deus continue abençoando. Hoje está com a gente o nosso irmão Eri aqui na técnica. Que Deus abençoe todo o pessoal da mídia, da nossa igreja, enfim, todos os irmãos. Agradecer a oportunidade aí, pastor, nossos pastores, né? Pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, nos confiam de estar aqui pela manhã, compartilhando a palavra de Deus com a igreja do Senhor. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Nós que agradecemos, pastor, ter aceito o convite, estar conosco nesta manhã, e eu creio que será mais uma manhã abençoadíssima em nome de Jesus. Como a gente pede todas as manhãs, você que pode compartilhar esta live pelo Face, seus contatos de WhatsApp. Se você também não é inscrito lá no nosso canal do YouTube da Igreja Evangélica Canaã, se inscreva. Para a glória de Deus, estamos atingindo a marca de 120 mil inscritos para a glória de Deus lá no canal do YouTube. Se você também não curte a nossa página do Facebook da Igreja Evangélica Canaã, curta-nos lá. E temos também a nossa página do Instagram. Se você não segue a gente, siga-nos. Então, temos aí o canal do YouTube, página do Face, do Instagram. Se você quer ficar por dentro de tudo que aconteceu, está acontecendo em toda a programação da Igreja Evangélica Canaã, que ainda vai acontecer, os cultos, as programações, canal do YouTube, página do Face e do Instagram. Para a glória de Deus, a Igreja Evangélica Canaã é uma igreja ativa, tanto presencialmente como online. A gente crê que tanto presencialmente como online, Deus salva vidas, Deus transforma lares, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Nesta manhã, antes de nós orarmos, eu sei que Deus já colocou uma palavra no coração do pastor André, para a glória de Deus. Eu tenho alguns avisos importantíssimos para dar. E amanhã, sabadão, também nós temos uma programação recheada para a glória de Deus. Lembrando os irmãos que às 10 horas da manhã, pastor Rogério tem o programa Gotas de Refrigério, tanto pelo Face como pelo YouTube da Igreja Evangélica Canaã. Então, prestigie este programa. Sempre o pastor Rogério, nosso pastor presidente, traz uma palavra, uma reflexão do coração de Deus para os nossos corações. Então, é às 10 horas da manhã, Facebook, YouTube, compartilhe e divulgue também Gotas de Refrigério. Também amanhã, e agora é minha vez do Merchan aqui, como pastor dos Adolas, às 3 horas da tarde, nós temos nosso encontro dos Adolas Canaã. Você de 12 a 17 anos ou está completando 18 anos neste ano, venha estar conosco. Nós temos aí todos os sábados às 3 horas da tarde o discipulado, nosso encontro de louvor, adoração, de reflexão na palavra de Deus, comunhão dos Adolas Canaã. Tem sido bênção, um sábado mais abençoado do que o outro. Então, amanhã, 3 horas da tarde, encontro dos Adolas Canaã. Lembrando também que amanhã, às 20 horas, nós temos o encontro da Juventude Canaã, para a glória de Deus, lá na igreja também. Você que é jovem maior de 18 anos, esteja, ou com 18 anos ou maior de 18 anos, esteja aí com a gente também, para a glória de Deus, a liderança dos jovens, pede para avisar, amanhã às 20 horas em encontro da Juventude Canaã. Tem sido bênção também, os jovens têm se derramado, buscado a Deus em nome de Jesus, para a glória de Deus. E também lembrando que domingo nós temos o nosso culto da família às 10 horas da manhã. Você é o nosso convidado especial, vem estar conosco. Todos os domingos também Deus tem se revelado, tem se manifestado.
E no domingo nós teremos aí o culto da família, às 10 horas da manhã. O culto é online também, presencial e online, passa tanto pelo Face como pelo YouTube. Mas você que pode estar conosco, você que ainda não conhece a Igreja Evangélica Canaã, nós estamos ali na Avenida Goiás, número 160, São Caetano do Sul, São Paulo. Esteja conosco, venha nos prestigiar, vai ser muito bem abraçado, recebido para a glória, recepcionado para a glória de Deus. E também, para fechar, o último aviso, que segunda-feira, às 19h30, nós temos o culto do Mais Um, o culto do Espírito Santo, segunda-feira, às 19h30, o culto também, além de presencial, é online, mas se você tem a oportunidade, é muito bom assistir o cultuar online, mas melhor é ainda presencial, né? É incomparável a presença de Deus presencialmente, a gente tem sentido um culto melhor do que o outro, sentido a presença de Deus, então domingo 10 horas e segunda-feira às 19h30, culto do Espírito Santo. Amém? Esses são os avisos do final de semana. As demais programação da Igreja Evangélica Canaã, você vê lá no Face, no Instagram da Igreja Evangélica Canaã, lá tem toda a programação. No site da Igreja Evangélica Canaã também você consegue ver a programação da Igreja Evangélica Canaã, www.igrejaevangelicacanaã.com.br. Amém? Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Agora, a melhor parte do Bom Dia Canaã, que é a palavra de Deus. Você que pode, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, obrigado por esta sexta-feira. Obrigado por esta semana que o Senhor nos deu, mais uma semana abençoada. Estamos nos aproximando aí, Senhor, quase do final do ano, e nós cremos ainda que o Senhor tem grandes coisas para realizar no nosso meio. Nesta manhã, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha usar mais uma vez, Senhor, a vida do pastor André, como sempre tem usado. E eu te peço, Senhor, que enquanto ele estiver ministrando a tua palavra, o Senhor derrame porção dobrada do teu espírito, da tua graça. Continue abrindo a visão. Fala conosco nesta manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz. Senhor, e que o Senhor venha usar a vida do pastor André mais uma vez nesta manhã. Que a tua palavra, Senhor, possa entrar nos lares. Eu não sei como se encontra cada coração nesta manhã, Senhor. Esses meus irmãos, minhas irmãs, essas pessoas que estão, Senhor, conosco pelo Face, pelo YouTube, eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu sei que é uma manhã de refrigério, uma manhã que o Senhor marcou um encontro com essas vidas. Então fala conosco nesta manhã, usa a vida do pastor André, derrama saúde, paz, refrigério, continue sustentando, Senhor, provendo toda e qualquer necessidade do teu filho. E que nesta manhã, mais uma vez, o teu nome venha a ser glorificado. Fala conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor André, fique na liberdade do Espírito, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Recebi de Deus uma palavra que quero compartilhar com os irmãos, Salmo de número 55. 55. Salmo 55. Nós vamos já fazendo a leitura aqui. Você que pode, acompanhe a leitura. Você que está na sua casa, no seu lar, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Se você está aí no trabalho, com fone de ouvido, no trânsito, enfim, acompanhe a leitura do texto. Salmo 55. A epígrafe do texto, na Bíblia que eu estou usando aqui, diz o seguinte: Davi queixa-se da malícia de seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Salmo 55, um salmo de Davi. Verso 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do ímpio e por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim.
e terrores de morte sobre mim caíram. O meu coração está dorido, ele disse, verso 4. Temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como a pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a língua dos que, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite, andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava. Então, eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim. Porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu caminho sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Mas eu em ti confiarei. Este Salmo 55 é daqueles que são atribuídos a Davi quando em fuga por causa da rebelião do seu filho Absalão. Davi está se queixando da malícia dos seus inimigos. Davi está lamentando. Davi está profundamente entristecido por causa dos seus inimigos.
E aí ele vai para a oração. A epígrafe do texto diz que ele persevera em oração. E perseverando em oração, ele lança a sua carga sobre o Senhor. Ele deixa claro aqui, nesse caso, neste salmo, que, repito, é atribuído ao período em que ele está fugindo da rebelião do seu próprio filho. Ele é uma situação diferente, porque o Davi é um homem acostumado à guerra, à perseguição, desde o começo, sendo incompreendido no meio dos seus irmãos, ironizado, enfim, fugindo de Saul, em guerras com os filisteus, enfim, é um homem de guerra, mas aqui ele está triste, ele está angustiado, e o inimigo, que ele relata aqui, que age com malícia, são os da própria casa. É gente que ele não esperava que fosse fazer isso com ele. Ele dá algumas pistas aqui. Olha só, quem são os inimigos? Quem são os inimigos? Ele diz no verso 12, se fosse um inimigo daqueles que eu já enfrentei, se fosse um inimigo daqueles lá que estivesse me afrontando agora, então eu teria suportado. Mas não era esse tipo de gente que se levantava contra mim. Quem era? Versículo 13. Era um homem meu igual, íntimo meu. Gente que me aconselhava. Era gente que eu confiava. Era gente para quem eu contava as minhas coisas, as minhas demandas. Era gente para quem eu pedia conselho. No versículo 14, ele fala que a gente praticava a fé junto. Era gente que ia comigo para o templo. Era gente que ia comigo para oração, era gente que ia comigo para adoração, cantava os hinos da harpa cristã junto comigo no culto. Ele está dizendo aqui, eu vou colocar nos termos, contextualizando para nós, para ficar aqui bem claro. Era gente que na hora do louvor, quando o Julião, nosso presbítero, nosso amigo, que está sempre aqui no Bom Dia Canaã, ministrando o louvor, dizia: toca a mão do seu irmão aí do lado e diz para ele: Deus irá abençoar a sua vida, adore. Era gente que estava do lado dele no culto, quando, por exemplo, o pastor Eduardo Malaquias, antes de orar pelos dízimos e ofertas, o pastor Nenel disse que ele é o pastor do dízimo e da oferta. Quando ele pede para a gente olhar para o irmão do lado e dizer assim: diga para o seu irmão, o próximo testemunho será o seu. Ele está dizendo que o inimigo agora é alguém que antes ele confiava. E olha que esse inimigo ele tem algumas características, é diferente. Não é aquele inimigo que vem com arma, com lança, com espada, escudo, escopeta, canhão, tiro, bomba. Não! Olha como que é o negócio. A sua boca era macia, mais do que a manteiga. As suas palavras eram brandas como azeite. Gente que antes, quando falava comigo, as palavras eram como bálsamo. Esse inimigo aqui não é aquele inimigo que parte para a briga, que parte para a agressão. O inimigo aqui é aquele de fala mansa, macia, como a manteiga, brando como o azeite. É gente que não levanta o tom da voz, mantém aquela calma, aquela parcimônia, a fleuma, mantém a postura.
mas ele tira o outro do eixo. Ele tira o outro, ele desestabiliza o outro, e quando o outro explode, ele diz: que isso, varão? Para que tudo isso? Calma. É um inimigo diferente, malicioso, astuto, sabe? É daquele tipo que a Bíblia fala que tem a boca lisonjeira, mas o coração maquina o mal. E é contra essa gente agora que Davi está lutando uma luta que ele não gostaria de estar lutando. Ele não queria estar passando por isso. A ponto dele dizer: olha, se fosse um inimigo daqueles inimigos, eu iria para a batalha, eu iria para a peleja, a gente ia para o embate, era espada contra espada, e que Deus nos ajude, que Deus dê vitória. Mas não é. É gente do seu convívio. Admitindo, repito, que este salmo tenha sido escrito quando em fuga por conta da rebelião de Salomão, de Absalão, melhor dizendo, ele está tendo que lutar contra o seu próprio filho, é sangue do seu sangue. Ele vai dizer aqui, o meu igual, o texto estaria se referindo a Aitofel, que era seu conselheiro no passado. O inimigo agora é diferente. E aí o desejo dele não é matar. Ele não quer matar o próprio filho, ele não quer levantar a espada contra o próprio filho, embora o filho esteja levantando-se contra ele. Ele não quer ir contra Aitofel, machucar o seu antigo amigo, velho conselheiro. Ele, então, vendo-se angustiado por conta de tudo isso, qual é a oração que ele faz primeiro? Deus, quem me dera eu tivesse asa como a pomba, não é nem como a águia. Não é nem como a águia. É como a pomba. Eu voaria e estaria em descanso. E voaria para onde? Eu iria me isolar no deserto. E ali eu pernoitaria, porque agora, diante de todas as situações, eu não quero ninguém falando comigo, eu não quero ninguém comigo, eu quero estar só, eu quero ficar sozinho, eu quero ter aqui os meus solilóquios, eu quero conversar comigo, com a minha alma, e eu e minha alma queremos conversar com Deus. Tem momentos na vida da gente que tudo que a gente quer, que tudo que a gente precisa é um pouquinho de paz, é um pouquinho de silêncio. São tantas vozes, são tantas coisas acontecendo que a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer. E olha que quem está falando isso aqui é o pastor Davi, que agora é o rei Davi, que deixa de ser pastor de poucas ovelhas, que agora é pastor de uma nação, de um povo, alguém que deve ter as respostas para as situações, mas ele mesmo não tem. Num determinado momento, ele não tem resposta. E ele está pedindo: Deus, inclina os teus ouvidos à minha oração e não te escondas a minha súplica. Atende-me, ouve-me, porque lamento-me. E olha, essa palavra é extraordinária. Lamento e rujo. Tem hora que a alma da gente, o coração da gente está tão angustiado que a gente simplesmente quer berrar, quer gritar. Você que está me ouvindo e que vai me ouvir, nós que estamos aqui participando dessa transmissão diretamente agora, pela manhã,
Já tivemos esses momentos de tanto vozerio, de tanta falação, de tanta notícia ruim, de tanta coisa que desestabiliza, que mexe com a alma da gente. Tem hora que dá vontade de gritar, pedir socorro, dizer: para o mundo que eu quero descer, eu não aguento mais. O duro é admitir, e agora me perdoe se eu faço um parêntese no texto para falar algo aqui que é muito sério. Nós estamos saindo do Setembro Amarelo por conta da campanha pela saúde emocional, contra a depressão e contra o suicídio. Tem gente que já não consegue mais gritar, suplicar, apresentar o seu lamento, a sua dor, ou por falta de quem o ouça, ou por não conhecer o Deus que a todos ouve. Essa pessoa está desesperada, desesperançada, e o seu grito não é mais o grito estridente do desesperado, mas é o grito silencioso do depressivo. É o grito silencioso da alma desesperada e aflita, que precisa urgentemente, que clama pelo fim da dor que o atormenta, e não tendo mais como gritar, nem força para externar as suas emoções, vai se interiorizando cada vez mais, se fechando, se afundando na dor e no sofrimento, e no auge da sua dor, o grito silencioso clama por suicídio, clama por morte, clama pelo fim da dor. Mas deixa eu te dizer aqui, este não é o caminho. Existe um Deus no céu que, segundo Isaías, está sentado num alto e sublime trono. Um Deus que, usando a linguagem antropomórfica, inclina-se para ver e para ouvir o clamor do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 22, o salmista entende isso e ele clama dizendo: eu lanço o meu cuidado sobre ele, porque ele é quem sustenta. Esta expressão é repetida por Pedro em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, quando está escrito, e ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os inimigos que enfrentamos muitas vezes, os mais terríveis, são aqueles que ninguém vê, que estão dentro de nós. Mas para todas essas coisas, também no livro dos Salmos, Salmo 46, versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deixa eu te dizer uma coisa: fugir não é a solução, tentar se isolar não é a solução. É claro, é preciso um tempo, um período a sós com Deus. Foi Jesus quem disse: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, mas fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus, e vai para a oração. Fala com o teu Deus em secreto, porque esse Deus ouve no secreto, mas abençoa para todo mundo ver. O fim da vida não cabe a nós, não pertence a nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lança os teus cuidados sobre o Senhor, porque ele tem cuidado de nós. Ele fez isso no passado, continua fazendo isso hoje e o fará até o dia da sua vinda, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Tem bálsamo de Deus para a tua vida. Não se desespera. Aleluia. Não se desespera.
Ainda que o coração, versículo 4, ainda que o coração esteja dolorido, dorido dentro de você, ainda que os terrores de morte tenham caído sobre você, ainda que temor e tremor envolva a tua vida e o horror tenha te encoberto, Deus está interessado em mudar este quadro de coisas, essa situação na tua vida, sarar as tuas emoções, sarar a tua alma, sarar o teu coração, curar de todas essas feridas. Não se desespere, vamos seguir. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil, mas vamos seguir o conselho do salmista no versículo 17. Ele diz: de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei, clamarei, porque eu tenho uma certeza, ele ouvirá a minha voz, ele ouvirá a minha voz. Por que eu digo que não é fácil? Porque tem dias que a gente, do jeito que o Davi disse aqui, ele quer fugir, ele quer estar isolado, ele quer estar no deserto, o depressivo, quem está angustiado, muitas vezes não tem força nem para orar. Tem dias, irmão, vamos admitir, vamos falar a verdade, tem dia que a gente tem dificuldade de falar com Deus, a gente está tão machucado, tão afligido, e aí a gente diz, como também está escrito no Salmo, na minha pressa, eu imaginei que eu tivesse cortado da sua presença. Asaf, o salmista, ele diz, eu não estou ouvindo Deus, eu não estou entendendo Deus, parece que Deus deu de ombro para mim, os ímpios prosperam, eu sofro todo dia, eu estou cansado, meus pés quase vacilaram, quase que eu me desviei, quase que eu caí, porque eu não estava conseguindo nem buscar a Deus. Eu estou falando para gente nessa manhã que se encontra nessa situação, mas o conselho do salmista e a resposta que o salmista precisava vem quando ele diz: de tarde, de manhã, ao meio-dia, eu vou buscar a Deus, porque ele vai ouvir a minha voz. Asaf, no Salmo 73, ele diz: enquanto eu pensava, tentava entender todas essas questões que não têm para mim uma resposta lógica, óbvia, eu quase me desviei, eu sentia picada nos meus rins, mas isso tudo só durou até o momento que eu entrei na casa do Senhor, no santuário, na presença do Eterno, e quando eu comecei a falar com ele, eu pude entender uma coisa: quem tenho eu no céu, senão o Deus Todo-Poderoso? Ainda que afligido aqui, eu tenho uma certeza, a eternidade é logo ali. Paulo, escrevendo, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente. Por isso, nós não devemos atentar para essas coisas que se veem, porque elas são temporais, passageiras, mas devemos ter o nosso coração naquelas coisas que são do alto, que são eternas, que são de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, nesta manhã, não se desespera. O divórcio não é a solução. O álcool não é a solução, as drogas não são a solução, o adultério, a prostituição, a fornicação não são a solução, o engano, a mentira, o roubo, a desonestidade não são a solução. Deus é provedor de tudo e todas as coisas. Espere em Deus, minha alma, porque tu ainda se alegrará no Senhor, porque ele ouve o clamor dos seus filhos. Aleluia! Quando ele entende isso, quando ele diz: eu vou invocar o Senhor, eu vou buscar a Deus, porque o Senhor vai me salvar. Eu vou buscar a Deus quando? De tarde, de manhã, ao meio-dia. Eu vou buscar.
Eu vou buscar. Parece frase pronta de pregador. Um dia desse, pastor Nenê, eu fui pregar numa igreja e eu estava falando sobre a necessidade que temos de buscar a Deus na oração. Na ocasião, eu compartilhava com a igreja um texto que eu já compartilhei aqui com os irmãos no Bom Dia Canaã, no Salmo 20. No Salmo 20, o versículo 1 está escrito: Senhor, te ouça no dia da angústia. E eu falava com os irmãos a respeito disso. Quando acabou o culto, eu ouvi, Deus permite essas coisas, duas senhoras do círculo de oração conversando, e a mais jovem, aquela que era um pouco mais jovem, falando para aquela de mais idade, dizendo: eu não aguento mais. Todos esses homens que vêm aqui pregar não sabem da vida da gente, do tamanho do problema da gente, e fica aí dando a mesma resposta e falando a mesma coisa sempre. Vai orar, vai orar. Tem tanto tempo que eu estou orando e não vejo nada. A de mais idade disse para ela: pois minha filha, é agora mesmo que eu entendi que você precisa orar, e a gente está ouvindo essas pregações que tem orar toda semana por sua causa, porque aquilo que a oração e Deus não conseguir fazer, nada nem ninguém vai poder resolver. Ela vira para a mais jovem e diz assim: tu precisa te converter, ter um encontro com Deus e entender que a oração é a resposta para a vida do crente, porque Jesus é o amigo certo das horas incertas, e eu me alegrei e tomei aquilo para a minha vida. Ei, quando tudo falha, quando todo o socorro terreno falha, quando tudo aqui diz que não, a resposta vem de Deus. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Volte à prática da oração, volte ao lugar da oração, dedique seu tempo à oração, alimente a sua fé através da palavra de Deus. Eu, dias atrás, estava atendendo uma irmã e ela falando da angústia do seu coração, dizendo: pastor, eu estou ansiosa, eu estou com medo, porque eu estava assistindo uma transmissão, uma live, e o pregador estava com a esposa dele pregando e começou a fazer e declarar um prognóstico para o Brasil que me deixou apavorada. Eles falaram de terremoto, e desde aquele dia eu moro num prédio de apartamento no 11º andar. Desde aquele dia eu não consigo dormir, eu tenho medo de subir para casa, eu tenho medo de entrar no elevador, eu perdi a paz. Calma, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Tem gente que está sofrendo por coisa que ainda nem existe, ainda não lança sobre ele toda a sua ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, todas as vossas necessidades, todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E quanto ao mais, Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, de boa fama, se tem algum louvor e se glorifica a Deus, nisso pensai. Por favor, em nome de Jesus, vamos voltar à prática da oração, vamos voltar à presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente falando muita coisa, escolha a palavra de Deus, aleluia. Pastor Anderson recentemente postou na sua rede social, em uma delas, a seguinte expressão: procure uma igreja que esteja mais próxima da Bíblia, ainda que ela seja longe da sua casa, porque quanto mais perto da palavra nós estivermos, mais a nossa fé estará alicerçada no Deus que tem poder para fazer tudo e todas as coisas. A terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam pertencem ao Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, busque a Deus, porque de Deus tem resposta para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí, depois que ele entra por esse caminho, verso 18, ele vai dizer o seguinte: livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Ele está dizendo, eu fui arrastado para essa situação. Tá certo que se a gente for analisar toda a história, cronologicamente, o porquê de Absalão se rebelar contra seu pai, de Absalão apoiar a rebelião de Aitofel, apoiar a rebelião de Absalão, nós vamos ver que Davi foi omisso. O Davi, ele foi chegou um momento na sua vida que ele estava mais para as questões do Estado, da política externa, do que preocupado com a sua casa, com o seu filho, por causa do pecado com Betseba. A palavra de Deus foi que a espada estaria dentro da sua casa, tudo bem, mas ele está passando por essa situação, e não adianta, agora, eu errei, e agora, o que eu vou fazer? E eu não vou matar o menino porque parte da culpa é minha. Ele admite isso quando ele não se levanta contra o seu próprio filho, quando ele não se levanta contra Aitofel, ele escolhe fugir, ele foi arrastado para essa situação, mas calma, ainda que você tenha sido arrastado por uma situação, lá em Naum está escrito que o nosso Deus é Deus zeloso, viu? E de maneira alguma ele tem o culpado por inocente. Calma, Deus sabe, ele é Jeová de Tsidkenu, ele sabe, ele é o Senhor que é a nossa justiça, a tua justiça, a justiça do povo de Deus. Ele fará justiça por amor do seu nome, não porque eu mereça, não porque você mereça, mas por amor do seu nome. Ele vai tirar você desta situação que você foi arrastado, pastor, com a fala mansa, com aquele jeitinho manso de falar, enredaram o meu nome, arrastaram a reputação que anos eu levei construindo, toda a credibilidade que tenho, tentaram arrastar para a lama, com uma fala macia, com a boca como manteiga, com palavra lisonjeira como azeite, tentaram arrastar meu nome. Não se preocupe, não tente você fazer justiça com as suas mãos, não se desespere, é Deus quem livra de todo o mal. Eu encerro citando para você os versos 22 e 23. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Ele é quem te sustenta. Ele é quem te sustenta. E nunca permitirá que o justo seja abalado. Você não irá perecer em meio a todas essas situações. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. E a última expressão no Salmo do verso 23 é: mas eu em ti confiarei. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Você vai ficar de pé. Você não irá perecer. Confia no Senhor somente. Eu sei que você queria estar isolado agora. Eu sei que você queria fugir agora. Eu sei que você queria estar em qualquer lugar, menos no lugar que você está agora. Ninguém te entende, ninguém te compreende, ninguém te abraça. Você é um solitário vivendo cercado de pessoas, cercado de gente. A tua voz parece que não é ouvida, mas em nome de Jesus, confia
confia no Senhor, porque aquele que espera no Senhor, ele vai ser renovado, vai voar com asas como águia, vai correr, vai caminhar sem se cansar, sem se fadigar, em nome do Senhor Jesus. Não se desespera, confia em Deus, porque Ele ouve o teu clamor e te livra de todas as armadilhas do inimigo. O laço do passarinheiro, se não foi, será desfeito. Você vai ser posto em liberdade e no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você irá descansar, porque Deus está cuidando da tua vida até aqui e não mais adiante. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que você seja abalado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Nenel. Eli, bom dia, Canaã. Até aqui, não mais adiante. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus por essa palavra, pastor André. Aproveitando aí, o pastor está no óleo, na fiação. Poderia, fazer uma oração? Tem muitos pedidos aqui pelo Face, pelo YouTube. Por gentileza, pastorzão. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, por essa irmã, por este homem, por essa mulher, por este jovem que recebe essa palavra nessa manhã. E me compadeço dele e dela, porque já me vi nessa situação de medo, de angústia, de pavor, de pânico, de ansiedade, de depressão, de angústia, de solidão, solidão acompanhada. Já pensei no auge do sofrimento e da dor, em atentar contra a minha própria vida, acreditando que seria este o fim da dor. Mas no momento em que eu me encontrava lá, no lamaçal, no fundo do poço, em que eu não via solução, o Senhor estendeu a sua mão para mim e me resgatou, me tirou de um charco horrível, firmou os meus pés sobre a rocha, pôs um cântico novo nos meus lábios, mudou a situação da minha vida. Eu entendi desde então que a melhor e única alternativa é estar, permanecer, ficar e orar. Buscar do Senhor a força renovadora para a restauração das emoções, do coração, da alma. Porque do jeito que eu estava, não tinha nem amor por mim mesmo. Como seria capaz de amar alguém, de viver em família, em comunidade? Eu me isolei. Mas quando o Senhor me trouxe de volta, quando o Senhor me pegou pela mão, quando literalmente eu ouvi a tua voz me dizendo: não temas, não te espantes, sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo mais uma vez: não temas, esse fogo não vai arder em ti, estas águas, esse caudal de emoções negativas não irão te submergir. Eu estou do teu lado. Quando eu senti o toque da tua mão e que o Senhor de novo me colocou de pé, eu pude ver e tenho visto a cada dia o Senhor
abrindo as portas, aplanando os caminhos tortuosos, derribando os montes exaltados. Eu tenho visto, Senhor, abrir, fazer um caminho novo, ou colocar um rio no deserto. Eu tenho visto teu socorro sobre a minha vida. O Senhor restaurou a minha saúde física, emocional, espiritual, estavam tão abaladas. Ah, Senhor, e hoje, mesmo quando a dor quer me tomar, quando o medo quer me tomar, eu volto para aquele mesmo lugar, o lugar do particular, o lugar da oração, para esse canto da casa que eu estou agora, onde estão as minhas Bíblias, os meus livros, mas aonde estão a certeza de que o Senhor ouve, de que o Senhor conhece, vê, e que o Senhor opera. E quando eu não estou aqui em oração, por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, ainda que não possa dobrar os joelhos, ainda que seja em pé, andando sentado, eu tenho a certeza de que o Senhor está ouvindo. Por isso, eu digo como alguém um dia, que agora eu nem lembro quem foi, eu não me lembro da última vez que orei 1 hora de joelho, mas eu não me lembro de uma vez que eu tenha ficado 1 minuto sem orar. Eu falo com o Senhor e sinto a tua presença e ouço a tua voz. Oh, Deus, eu te peço esse mesmo cuidado sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão agora ouvindo. O desejo de morte, de suicídio vai retroceder, vai ser apartado, lançado fora. Essa pessoa vai continuar vivendo, recebendo força do Senhor hoje para passar adiante em nome do Senhor Jesus Cristo. O casamento não vai perder, a família não vai perder, o diabo não vai prevalecer, o mal não vai prevalecer, as hostes malignas não vão prevalecer. Aqueles que com astúcia se levantam para derrubar e destruir não irão prevalecer. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Por fim, Senhor, eu te agradeço por cada um que recebe esta palavra, e esta palavra de oração em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus por esta manhã, por esta sexta-feira. Pastor André, que Deus continue te abençoando, te usando. Deus falou conosco nesta manhã, que Deus continue sendo a nossa confiança e a nossa esperança em nome de Jesus. Amém? Você que pode, coloca a mão no teu coração, vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco hoje e permaneça conosco para todo sempre. Nós dizemos amém. Amém. Pastor André, pode suas considerações finais, se despedindo, por gentileza, pastorzão. Mais uma vez, meu amigo, obrigado. Obrigado por estar participando mais uma vez dessa programação. Fazer um agradecimento público aqui, em público, ao pastor Emanuel e toda a coordenação dos Adolas pela oportunidade, honrosa oportunidade de estar com os adolescentes, com os Adolas, lá no acampamento. E foi um negócio extraordinário, gente. Marcou a minha vida e eu tenho certeza que de todos aqueles adolescentes, nós saímos dali impactados com tudo que o Senhor fez ali. Obrigado pela oportunidade, amigo. Por mais essa oportunidade que a Igreja Evangélica Canaã concede a mim, a minha esposa, a missionária Simone, enfim, por tudo, Eri, pastor Rogério, pastor Anderson, enfim, beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo até aqui. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Obrigado. Amém, glória a Deus. Nós que agradecemos, pastor André, esteve junto com a gente, missionária Simone, missionária Keila, Renato, missionária Kelly, Milton. Foi 4 dias abençoados, 4 dias em que Deus trouxe poder, glória
E só quem esteve sabe o mistério que foi para a glória de Deus, bênção de Deus. Deus continue abençoando, pastorzão, Senhor, a missionária Simone, em nome de Jesus. Pastor André também dirige todas as terças-feiras, 15 horas da tarde, o culto na garagem. Você que pode esteja lá, depois tem o Instagram lá do Culto na Garagem Oficial. Você que quer, siga lá o pessoal do Culto na Garagem. Tem sido bênção, uma terça-feira melhor do que a outra. Deus abençoe. Em nome de Jesus, pastorzão, continue te usando, abençoando o Senhor, seu ministério, sua casa, em nome de Jesus. Todo o pessoal da mídia também, Deus abençoe em nome de Jesus. Eri, Naldão, em nome de Jesus, Fernando, todo o pessoal aí que compõe a equipe de mídia são bênçãos, e se essa programação chega aos lares, por conta dessa equipe também, que não tem medido esforço para estar com a gente todas as manhãs também aqui, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue nos abençoando, dando uma sexta-feira abençoada, de surpresa. Se Deus permitir, se Jesus não voltar, que seria muito bom, estaremos aí domingo, se Deus quiser, no culto da família às 10 horas da manhã. Programações amanhã de sábado também. Amém. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração. Fique com Deus. Um ótimo final de semana. E se Deus permitir, estaremos juntos na segunda-feira, 10 horas da manhã. Bom dia, Canaã. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.